Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live, a esse nosso encontro, né, diário com os nossos amigos. Oi, tio. Boa noite, Carlos, Andréa, Rosa, Mônica, seu Elcio. E esse momento é sempre bastante importante para todos nós, né? Porque é o nosso encontro, é como se a gente estivesse lá no A Caminho da Luz. Oi, Marlene. Oi, Andréa. Então, o pessoal ainda está entrando aqui. Oi, Patrícia. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Dona Elide. Oi, João. Oi, Marco. Oi, Paulinha. E é tão bom a gente... Oi, Ruth. É tão bom a gente rever os amigos, né? Mesmo que ainda não possa ser de forma pessoal, assim, presencial, né? Mas todo esse carinho sempre é muito importante, eu acho que para todos nós. Oi, Lúcia. Então eu vou começar com os avisos da semana, mas eu gosto que esse recado que é o mais importante fique para o final, porque aí vai ter um número maior de gente na live e como ele é muito importante, então eu vou deixar ele para o final. Então eu vou começar pelos recados do Mercalar, né? A gente sabe que o nosso Mercalar está fechado, mas ele vai ser reaberto sim. E por isso nós estamos recebendo as doações de itens, né? Para esse super bazar que sempre atrai muitas pessoas, né? Atraía muitas pessoas em busca desses utensílios domésticos, de roupas, de brinquedos, né? E essas doações, elas precisam ser entregues na quadra do Sinlep todas as terças-feiras, exceto feriado, das 8 da manhã às 16 horas. Na rua Jacofá, sem número, e a entrada é pelo portão de baixo, né? Na festa junina é a saída da festa junina. E a gente não recebe móveis para o Mercalar, tudo bem? Além disso, a gente sabe que a nossa casa ela continua fechada, porém, nós, graças a Deus, né, mantivemos todos os funcionários. Então, quem puder fazer as doações também em dinheiro, nós agradecemos, tá? E todas as transferências bancárias nós pedimos que possam ser identificadas para facilitar, né, a localização do nosso sistema. As doações para o A Caminho da Luz ou o pagamento, por exemplo, do Clube do Livro, pode ser feito no Banco Santander. E no caso do Nosso Lar, né, para quem é sócio do Nosso Lar ou quer fazer doações, também o banco é o Bradesco, tá? Os detalhes de cada conta estão nas redes sociais, mas também nos respectivos sites. Hoje eu entrei no site do A Caminho da Luz e tá lá certinho qual que é a conta, a agência, tá bom? O CNPJ, para a gente poder fazer essa transferência, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Nosso Lar, né? Que é nosso trabalho social tão bonito e tão importante para cada um de nós. E a gente sabe que o Nosso Lar, ele mantém atendimento ininterrupto aos seus assistidos. E como a gente sabe também, com a pandemia e o isolamento social, o consumo de itens tem aumentado muito. E nos nossos abrigos, as crianças e os adolescentes recebem 6 refeições diárias, balanceadas e preparadas com todo o carinho pelos funcionários que trabalham lá na cozinha. Mas além disso, você sabia que o trabalho no abrigo também envolve uma programação de atividades pedagógicas que também são preparadas com muito carinho, tendo cuidado de ser de acordo com a faixa etária e procurando envolver as crianças e adolescentes de forma lúdica e prazerosa, para fortalecer desse modo a autoestima, o autocuidado e o autorrespeito. Os acolhidos, eles são livres para participar,
mas esse estímulo ajuda na socialização e sensação de pertencimento ao grupo. E durante a pandemia, os nossos acolhidos, eles também estão podendo realizar suas aulas escolares via online, né? Via virtual, pois a gente disponibiliza ferramentas para que nenhum deles seja prejudicado em sua vida escolar. Por isso, a sua colaboração em nos ajudar a manter essa qualidade de atendimento, ela é muito importante, tá? E nesse momento, nós estamos precisando de arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó integral e biscoitos, maisena, biscoito de leite, de água e sal e cream cracker, tá? E todas essas doações, né, esses itens, né, eles precisam ser entregues na sede administrativa do nosso lar, que está localizada na rua Managé, 78, na Água Rasa, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas, e pedimos por gentileza que quem for enviar esses itens, quem for entregar esses itens, favor entrar em contato pelo celular corporativo do nosso lar para realizar esse agendamento, né, de entrega. E o telefone é 99486-4879. Eu vou repetir, tá bom? 99486-4879. Então é isso, pessoal. Esses são os avisos da semana. Então eu vou colocar agora a nossa música para a gente poder fazer a prece de abertura também, tá bom? Jesus, quero ir a você, dá-me forças que eu possa seguir o caminho que eu mesmo pedi, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança os faça sorrir. Jesus, nosso Mestre e Senhor, esta paz que comprei em amar, em seu nome poder trabalhar, agradeço a Jesus a aventura, de a este caminho chegar, quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar, dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Jesus com trabalho e amor, só o caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Então vamos fechando os nossos olhos neste momento e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o caminho da luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender
um ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos do nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre, graças a Deus. E que neste momento a equipe espiritual possa me envolver, me acolher, me fortalecer e me inspirar nessa tarefa. Porque falar sobre qualquer aspecto ligado ao Evangelho do Mestre Jesus é sempre uma grande responsabilidade. E o tema da live, o tema do papo de hoje é o seguinte, é uma frase, uma afirmação. A verdadeira liberdade reside no interior do ser. E essa afirmação, ela vai ao encontro de um capítulo que está no livro Ave Luz, chamado Libertação. Nesse capítulo, João pede que o Mestre Jesus faça algumas ponderações sobre a libertação, de uma alma, de um povo ou da humanidade. E o Mestre Jesus, nessa avaliação, nessa ponderação que ele faz, ele diz a João que a libertação da humanidade, ela depende muito, mas muito, da libertação individual. E que livre é aquele que começa a amar de verdade. Então, quando o Mestre Jesus faz essas duas afirmações, nós temos a certeza de que a verdadeira liberdade, ela está dentro de nós. Porque nesse trecho, durante essa conversa, o Mestre Jesus, ele vai mostrar para nós que ainda existe uma confusão, que nós ainda não entendemos de verdade o conceito de liberdade, essa verdadeira liberdade. Ele vai falar para João que muitas vezes, em nome da liberdade, vários movimentos surgiram no planeta Terra, antes da chegada dele. Mas depois da chegada dele também esses movimentos surgiram. E todos esses movimentos que foram aparecendo acabaram em muitas mortes. Acabaram com pessoas morrendo por causa desse movimento, com lutas, com armas. A Revolução Francesa é um exemplo, que era um movimento em busca dessa liberdade. E quantas pessoas, quantos franceses acabaram mortos por conta desse movimento. Então, quando o Mestre Jesus faz essa afirmação e nós colocamos isso nos dias atuais, nós vemos que muita gente liga a liberdade com a questão de poder fazer o que quer, de poder se expressar da maneira que quiser, de poder atuar no mundo, ir de um lugar para o outro. Esse hoje é o conceito ou que todo mundo acredita ser a liberdade. Quando na verdade o Mestre Jesus, há 2000 anos, ele veio mostrar que a verdadeira liberdade não era essa. Porque quando todos esperavam o Messias, quando todos esperavam essa vinda desse Salvador, desse libertador, eles esperavam que fosse um libertador que os tirasse do jugo romano. Porque Roma, naquela época, ela praticamente dominava todo o planeta conhecido. Então, eles esperavam esse tipo de libertação ou de liberdade, que eles fossem povos livres. Mas então o Mestre Jesus vem, já naquela época, e mostra para nós que a liberdade que ele veio trazer foi outra. Foi justamente a verdadeira liberdade, aquela que está dentro de nós. Então, a liberdade não é ir e vir, não é se movimentar ou fazer o que quer. Até porque o Mestre Jesus diz que muitas vezes, quando nós agimos dessa maneira, fazendo o que querendo, indo e vindo, nós acabamos aprisionados, encarcerados na nossa própria consciência. E um exemplo claro disso, por exemplo, é a dependência química, uma doença gravíssima. Nós vemos os dependentes químicos, por exemplo, na Cracolândia, andando de um lado para o outro,
aparentemente livres, porque eles vão para onde querem e fazem o que querem. No entanto, eles estão aprisionados nessa doença. Então, quando o Mestre Jesus nos mostra que essa não é a verdadeira liberdade, ele vai falar para nós ainda nesse capítulo, que essa verdadeira liberdade vai requerer de nós muito trabalho, muito esforço. E que essa libertação, esse encontro com a nossa verdadeira liberdade é feita em pequenas coisas. E essas pequenas coisas estão relacionadas ao nosso dia a dia. Estão relacionadas à nossa prática do Evangelho. A conseguirmos ser tolerantes, a conseguirmos perdoar, a demonstrarmos o nosso amor, a praticar o nosso dever com muito respeito. E ele diz ainda que para nós alcançarmos essa liberdade, isso vai levar tempo. Não vai ser de um dia para o outro que nós vamos chegar lá. Nós, é claro, queremos chegar de um dia para o outro. Todos nós. Quem não quer já ser perfeito, né? Mas ele diz que não é assim. Ele diz que isso vai requerer muito tempo. E nesse tempo que a gente vai precisar levar, o Mestre Jesus, ele diz a João que durante esse trabalho que nós vamos fazendo, nós vamos precisar nos aprimorar. Não apenas nessa questão da prática do Evangelho, mas também no conhecimento. Porque ele diz a João, ainda nesse capítulo, que para chegar a essa liberdade, ele precisa conhecer a verdade. Porque é a verdade que vai libertar. E quando ele fala isso, ele nos mostra que nós precisamos realmente do conhecimento. Mas qual o conhecimento? O conhecimento de nós mesmos, esse autoconhecimento, mas também o conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele não fala para João apenas conhecer. Logo depois disso, ele diz o seguinte para João: João, você precisa conhecer. Mas esse conhecimento, como ele vem de Deus, é algo completo. E nós ainda somos incompletos. Nós precisamos olhar para ele por diversos pontos de vista. E olha que interessante isso, gente. Olhar por diversos pontos de vista. Não procurar apenas um ponto de vista, mas vários pontos de vista. Então, o que significa isso? As nossas lives, gente. As nossas lives significam isso. Porque olha que interessante. Na sexta-feira, a Iris comentou sobre a intuição, né, que a Lúcia recebe com os temas. E aí depois, quando ela repassa para todos nós aqui. Se vocês separarem, as lives, elas são complementares. Elas vão trazendo pontos de vistas diferentes dessa verdade. Porque como cada um de nós é incompleto, nós enxergamos por um ponto de vista pequeno. Mas quando nós vamos completando, quando nós vamos pegando uma informação aqui, outra ali, outra acolá, nós vamos formando a verdade de forma mais completa. Porque se vocês separarem os temas, às vezes o tema é um pouco mais macro. Mas logo na sequência vem temas que são um pedacinho daquele macro tema. Para que a gente possa complementar essa verdade. É como se fosse um quebra-cabeça. Sabe um quebra-cabeça? Eu não sei quem já brincou de quebra-cabeça ou já jogou. Existem aqueles quebra-cabeças gigantes de 5, 10 mil peças. Esse quebra-cabeça gigante, eu acho que é o quebra-cabeça da nossa vida, da nossa consciência, desse nosso caminhar até a liberdade. Então, quando nós abrimos esse quebra-cabeça de 10 mil peças, que é o nosso despertar, quando nós começamos a despertar, nós abrimos o quebra-cabeça. E aí a gente vai ver aquele monte de peça. E a gente vai pensar o que a gente vai fazer com cada peça. Então,
quando a gente assiste as lives e a gente vai completando essa verdade, não é o quebra-cabeça grande ainda. É um quebra-cabeça menor dentro desse grande. Porque cada peça que representa justamente essa verdade são esses pontos de vista de cada um de nós. Então, eles são mini peças. E quando a gente junta essas peças, nós formamos uma peça desse quebra-cabeça de 10.000. E aí, quando ele está completo, nós vamos usar o quê? A nossa técnica. A técnica do quebra-cabeça. Porque existe várias. Tem gente que começa fazendo a borda, tem gente que vai separando as cores, tem gente que vai separando os tipos de peça, mas tem várias mesmo. Cada um de nós vai usar a nossa. E aí eu vou pegar aquela peça e vou colocar no meu quebra-cabeça. O meu quebra-cabeça da minha consciência, do meu despertar, do meu libertar, da minha liberdade. E aí quando eu vou colocando a peça por peça, esse quebra-cabeça desse nosso despertar, ele vai se formando. E tem momentos que a gente vai olhar para esse quebra-cabeça e nós vamos ver que não tem só uma peça, mas já tem 2 ou 3. Que é esse nosso caminhar da completude. Então, naquele aspecto, eu já tenho mais coisas que estão formadas. Mais coisas que eu já compreendo melhor. Mais coisas que eu já consigo fazer. Mas existem outros espaços que eu ainda não consigo fazer. Mas que eu posso trabalhar, posso conhecer, para justamente ir formando essa peça, para que ela vá sendo encaixada nesse local. Então, quando nós entendemos que isso vai levar um tempo, nós precisamos aprender também a respeitar esse tempo. Por que a gente precisa respeitar o tempo? Porque senão nós caímos na ansiedade. Nós podemos cair naquela condição de que achamos que não conseguimos fazer nada, que não somos bons em nada, que não temos potenciais, que somos fracassados. Quando na verdade não é isso, gente. Quando na verdade cada um de nós precisa compreender que o respeito do tempo significa que nesse autoconhecimento que nós vamos fazendo, nós vamos aprendendo um pouquinho por dia. Então a gente não precisa correr de forma destrambelhada, vou dizer assim, tropeçando para alcançar, quando a gente pode correr de forma mais devagar, mas com aquela assertividade. E nesse ponto, a assertividade é importantíssima para que a gente não caia aonde? No erro, né? Porque a assertividade, quando a gente faz esse trabalho, nós vamos tendo objetivos, nós vamos tentando alcançar os nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? Justamente alcançar a nossa liberdade. É fazer essa nossa reforma íntima, é fazer esse processo de autoconhecimento. E quando Jesus fala que são as pequenas coisas, são elas que vão nos mostrar se nós estamos sendo assertivos ou não. Porque olha só, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ontem, hoje, qualquer dia desses, ou isso ainda vai acontecer, a gente está em casa ou está no local de trabalho, mesmo home office, e alguém, seja da família ou do trabalho, ou algum amigo, fala alguma coisa atravessada te ofendendo. Super natural, né? Isso acontece o tempo todo. A pessoa te atravessa e te fala um negócio que aquilo ali vai te machucar. E aí você vai ficar machucado e com raiva. A gente pode fazer o quê? Né? A gente pode fazer o quê nesse momento? A gente pode usar recursos, como até a dona Jona falou na live dela da terça passada, né? Usar a aguinha do Chico, colocar na boca, né? Depois jogar fora porque a gente passou raiva e tal, e não responder. A gente pode, por exemplo, também fazer uma oração, elevar o pensamento, tentar mudar de assunto, né? Ou então a gente pode brigar, né? Discutir, dar um troco ainda pior, né? Então a gente tem vários caminhos a seguir. No entanto, nesse momento que a gente tem
durante esse momento em que são segundos e a gente pode escolher, tem um caminho, um único caminho que vai trazer essa assertividade, enquanto todos os outros vão acabar nos levando, muitas vezes, depois para o arrependimento, ou para a tristeza, ou ainda para mais raiva ainda, né? Então, depende. Só que para escolher esse caminho, o caminho da assertividade, o único caminho, ou seja, o caminho que vai fazer com que esse trabalho que nós estamos fazendo realmente seja assertivo, a gente pode usar vários instrumentos para chegar nele, pode ir de carro, pode ir de bicicleta, de patinete, não importa, né? Que são os modos que a gente vai fazer para chegar nele, é o de não revidar, o de perdoar, o de ser indulgente, né? Esse é o caminho assertivo. Mas aí, se a gente consegue fazer esse caminho, fizemos um golaço, né? Nós conseguimos realmente seguir ali. Se nós não conseguimos fazer, tudo bem, pessoal, tudo bem, porque vai ter outras oportunidades da gente acertar nesse momento. Mas o que é importante? Aí, o que é importante? Que é o seguinte, a raiva e a mágoa vão chegar. Isso não vai deixar de vir. Porque a chateação, porque nós ainda temos todas essas emoções em nós. Então ela vai vir e vai vir forte. E geralmente ela vem com tudo e ela não vem sozinha. Porque vem também o nosso ego, nosso orgulho ferido já querendo também tomar conta. Vai vir também um outro fator, que é o nosso pensamento, pensando assim, vindo assim o pensamento. Você vai deixar barato? Mas você tem sangue de barata? Como assim você vai levar desaforo para casa? E ainda pode vir mais um fator, que é a nossa memória, fazendo com que a gente se lembre de outro dia em que isso aconteceu com essa mesma pessoa. E aí, quando isso acontece, a nossa tendência é o quê? É que tudo isso tome conta de nós, né? Tudo isso tome conta de nós, vire aquele King Kong e tome conta de nós. E daí o que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque é algo natural, ainda na nossa incompletude, é natural. Eu tenho um caminho que eu posso seguir, que é um caminho bem bacana, que o Haroldo do Dutra Dias fala muito. De neste momento, nós observarmos a raiva vindo, nós observarmos o pensamento vindo, nós observarmos o ego vindo e nós observarmos a memória vindo. E eu fazer o que neste momento? Eu observar, mas não apenas observar com carinho, com compaixão. Ou seja, olhar tudo isso que está ebulindo dentro de mim, observando, percebendo que eu ainda sinto essas coisas, que vem o pensamento, que o ego explode, e eu posso acolher todos esses fatores. E o que significa esse acolhimento? Entender que eu sinto raiva. Que quando o meu orgulho é ferido, eu sinto raiva, e sinto tristeza, e sinto chateação. Que a minha memória, como ela fixa coisas muito ruins e muito boas, quando chega um momento desse, a memória que não é boa, ela vai surgir. E que o meu pensamento, ele vai trabalhar justamente atuando em favor desses outros fatores, porque ele começa a se desequilibrar. Então eu acolho e não tento controlar, porque se a gente tenta controlar, aí eu acolho e modulo. Modulo como? Eu não dou a vazão. Por que eu não vou dar a vazão? Eu deixo ela vir, mas eu deixo ela equilibrada. Então vai vir tudo isso. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque eu já compreendo que esse não é o caminho que eu quero seguir. Porque se eu deixar que tudo isso venha e exploda em mim, o que vai acontecer? Eu vou me arrepender, eu vou ficar chateada depois,
Pode começar a vir aquele pensamento de eu não consigo. Mais uma vez eu não consegui, mas eu nunca consigo. Sabe, essas coisas que vão nos deixando tristes conosco mesmo. Então eu já sei que não é esse caminho que eu quero seguir, porque eu quero seguir o caminho da verdadeira liberdade, que Jesus está me ensinando. Então eu vou trabalhar para isso. Então eu não dou essa vazão, porque eu sei que não é o melhor para mim. E não é o melhor para minha consciência, não é o melhor para o meu objetivo. Porque qual é o meu objetivo? Meu objetivo não é encontrar a verdadeira liberdade? Meu objetivo não é passar sempre pela porta estreita? Meu objetivo não é começar a amar, como disse Jesus? Então é aí que eu vou seguir. E sabe, quando a gente pensa nesse exemplo, quando a gente vê que nós temos possibilidades de fazer diferente, eu vou trazer um exemplo da Joana de Cusa. Claro que é um exemplo, né, de uma pessoa já iluminada, né? Mas Joana de Cusa, no livro Boa Nova, eu acho que muito de vocês já conhecem essa história. Ela, no capítulo 15, né, que chama Joana de Cusa, ela está lá para ser executada. Mas ela não está sozinha para ser executada. O filho dela está com ela. E naquele momento que o filho dela está com ela e ela está lá junto com ele, o guarda fala para a Joana: você pode salvar o seu filho, mas você vai ter que abjurar, ou seja, negar Jesus. E a Joana, naquele momento, ela não nega Jesus, claro. E quando ela não nega Jesus, então o filho dela e ela acabam desencarnando naquela execução. Essa força, na verdade, essa vontade, essa certeza da Joana de Ângeles, essa fidelidade da Joana de Ângeles a Deus, foi conquistada por ela nesse caminhar. Mas a Joana fez algo que Buda falava já. Teve uma vez que um jovem chegou para Buda e falou: eu quero paz. Aí o Buda olhou para ele e falou: você quer paz? Ele falou: eu quero paz. E aí ele olhou e falou: então você tira o eu e tira o quero, que você vai ter paz. O que Buda quis dizer quando ele disse isso? Ele quis dizer o seguinte: tira o ego, a personalidade, e tira o desejo, o seu querer, que você vai ter paz. E Joana, nesse exemplo, nessa fidelidade a Deus que ela demonstrou, dessa consciência livre, ela justamente fez isso. Ela tirou o eu de mãe. Naquele momento, Joana de Cusa compreendeu que acima dela tinha um Criador, que na verdade ele era o responsável por ter criado seu filho assim como ela. E também tirou o quero, porque, gente, qual seria o desejo de uma mãe ou de um pai? Salvar o filho. Salvar o filho, claro. E ela também tirou o quero. Seja feita a tua vontade. E nesse momento, quando Joana de Cusa demonstra esse tirar o eu e tirar o quero, ela mostra para nós o que é essa consciência. O que é essa consciência liberta. O que é esse despertar realmente para o amor. O que é verdadeiramente amar, né? Esse amor sem desapego, esse amor sem ciúmes, esse amor que o Mestre Jesus, claro, foi o que mais nos exemplificou. Mostra para nós como ela já é, né, esse espírito maravilhoso que também hoje nos traz tanto conhecimento. E eu vou trazer um outro exemplo também. Um exemplo que mostra como a liberdade ela não tá fora de nós, mas sim dentro. Vocês conhecem Sócrates, né, o filósofo grego. Sócrates, quando ele estava preso, já condenado, ele ia morrer por envenenamento naquele período, Sócrates ficou um período preso, né? Ele não foi julgado e na hora executado, ele ficou um período preso antes da execução. E nesse período, os amigos dele resolveram que ele não poderia
ser condenado, ele não deveria ter sido condenado, então armam uma fuga para ele. Mas Sócrates não aceita, né? E a esposa dele então vai lá implorar para que ele aceite. E Sócrates diz que não, diz assim para ela: não vou aceitar. Não vou aceitar porque eu prefiro estar preso do que ter minha consciência presa. E aí ela vira e fala: mas Sócrates, foi injusta a sua condenação. E aí ele responde para ela: mas você preferia que a minha condenação fosse justa? E aí ela não se faz de rogada e tenta mais uma vez: mas Sócrates, você vai morrer. Aí ele vira e fala: mas todo mundo vai morrer. Não sou só eu. Eu posso morrer agora, mas todo mundo aqui, não vai ter ninguém que vai ficar vivo eternamente. Encarnado, né? Ele quis dizer, todo mundo vai morrer. Não sou só eu. Então isso mostra essas consciências que já entendem que a liberdade está dentro de nós, né? Está dentro de nós e não fora de nós. E aí, quando o Mestre Jesus, ele continua falando, né, com João, lá no Ave Luz, né? E ele diz que a gente, todos nós, podemos ajudar, né, uns aos outros nesse nosso caminhar dessa liberdade, dessa verdadeira liberdade. Porém, Jesus alerta a João que todo o caminho é individual. Ou seja, que por mais que tenhamos amigos, por mais que tenhamos o A Caminho da Luz, por mais que tenhamos a nossa família, a nossa trajetória é individual, no sentido que somos nós que devemos escolher o nosso caminho. Somos nós que devemos escolher essa liberdade, essa verdadeira liberdade, ter a nossa consciência tranquila, o máximo que nós pudermos, ou seja, praticando a liberdade. E daí, Paulo de Tarso, né? A gente fala dele todas as lives, então eu também vou falar dele aqui. Paulo de Tarso, ele também demonstrou essa liberdade, né? Essa liberdade, a verdadeira liberdade. Porque no livro Paulo e Estevão, mais no final do livro, Paulo, ele está prestes a realizar o sonho dele, de ir para onde? De ir para Roma, pregar em Roma, né? E naquele momento que ele está para ir para pregar em Roma, chega um emissário de Tiago Menor, pedindo para que Paulo fosse para Jerusalém, porque Tiago Menor estava tendo alguns problemas. E naquele momento, para quem não sabe, Tiago Menor e Paulo tiveram umas rusgas, né, durante o caminho. Naquele momento, Paulo olha e pensa assim: não é possível, né? Ele está pedindo ajuda para mim agora, nesse momento que eu posso ir para Roma. Mas Paulo de Tarso, claro, como é Paulo, não responde para o emissário e vai pegar o evangelho. E quando ele abre o evangelho, adivinha a lição que cai para ele: reconcilia-te com o teu inimigo durante o caminho. Então, naquele momento, Paulo, quando lê o evangelho, compreende a lição. E ele vai e fala para o emissário que ele vai para Jerusalém no dia seguinte para ajudar Tiago Menor. E olha aí de novo Paulo tirando o eu e o quero, né? Porque veio a personificação do eu, Paulo, briguei com o Tiago, mas veio também, eu quero ir para Roma. Mas ele tirou o eu, ele é meu irmão como eu, tenho que trabalhar e servir. E ele tirou o quero, o desejo pessoal que ele tinha de ir para Roma, e decidiu ir para Jerusalém. E Paulo fala sobre a questão da liberdade também na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 1 e 13. E ele diz o seguinte: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E ele diz ainda: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, quando Paulo mostra isso para nós, ele está dizendo: Jesus já nos chamou para a liberdade. Ele já nos libertou. Ele já mostrou o caminho da libertação. Então, cabe a cada um de nós usar esse exemplo, essa experiência do Mestre Jesus, para que a gente use da maneira assertiva, da maneira correta. Não
para as coisas da matéria, mas para aquilo que importa, que são as coisas do Espírito. E antes de finalizar, eu também pensei muito no Emmanuel, né? Emmanuel, ele na verdade traz algumas lições muito legais sobre essa questão da liberdade. Quem quiser depois procurar é bem bacana. Mas quando ele fala assim para Chico, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Aí a gente já pensa assim, nossa, ele falou disciplina, né? E agora, né? Então nós temos que ser disciplinados. Certamente. Mas o que Emmanuel de verdade quis dizer a Chico, né? Naquele momento. Nesse entendimento que a gente vai aprimorando com o tempo, né? Ele quer falar para Chico para que ele olhe com muito carinho as leis de Deus. Que ele siga essas leis de Deus com muita obediência. Que ele se resigne perante as leis que o Pai da vida criou. E que ele trabalhe e sirva conforme todas essas leis. E é legal isso, né? Se nós conseguirmos obedecer, ser obedientes à lei, resignarmos quando ela vem para nós, e ao mesmo tempo nós conseguirmos trabalhar e servir conforme a lei. É certo que nós não só vamos ter disciplina, mas também vamos estar trabalhando nesse nosso grande quebra-cabeça da nossa consciência. E para finalizar, eu vou trazer um poema. E esse poema ele chama Contradições. E por que ele chama Contradições? Porque a liberdade, a verdadeira liberdade, na verdade, é um grande contraponto ou contrassenso. Porque ser livre, nós somos cada vez mais livres, quanto mais nos submetemos à lei de Deus. É essa obediência, é essa resignação, é esse trabalho, é esse servir. Então, se nós queremos conquistar de verdade essa liberdade, a verdadeira liberdade, nós teremos que estar sempre submissos, ou nos submetermos a essa lei de Deus. E o poema, no livro Chão de Flores, de Chico, né? Psicografia de Chico, mais do espírito Chiquito de Moraes, ou Contradições, né? Porque o livro Chão de Flores é de autores diversos, diz assim: revelação luminosa, que verte dos altos cismos. Tão somente comandamos, quando em verdade servimos. Tanto mais livres seremos, quanto mais quisermos ser, escravos de toda hora, ao nosso próprio dever. Verdade de toda parte que o bom senso compartilha. Tanto maior é a pessoa, quanto mais ela se humilha. Esquisito ensinamento da luta em que me destaco. Quando mais fraco estou forte, quando mais forte estou fraco. Em toda e qualquer tarefa brilha esta nota de paz. Consciência mais tranquila, serviço mais eficaz. Dura e difícil questão, estudo em que me concentro. Quanto mais luta por fora, mais me conheço por dentro. Graças a Deus, viu, pessoal? Obrigada, viu, por estarem aqui comigo. E agora eu vou convidar um companheiro de trabalho muito querido para fazer as vibrações. Ele trabalha aos sábados comigo à tarde, mas também é orientador. Oi, Deva! Olá, Silvia, como vai? Tudo bem? Prazer imenso estar aqui com todos. Prazer imenso estar com todos e com você, ouvindo você falar sobre liberdade, né, nesses tempos. Foi muito prazeroso. Parabéns. Obrigada. Vamos lá contigo agora. Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso encerramento e convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais.
Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Vibrar pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vibrar pelo nosso a caminho da luz. Que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. E vamos nesse momento também elevar ao Pai da vida a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Devair. Obrigado a você. Eu vou te desconectar. Você quer falar mais alguma coisa? Só isso. Desejo a todos uma boa noite e agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Beijo pra você, viu? Igualmente. Pessoal, um pouco antes de encerrar, eu queria trazer uma música que é muito bonita. Ela chama Aprendiz, do Tim e da Vanessa, né? A composição é do Tim. Eu queria mostrar o vídeo, né? Mas eu acho que eu não vou saber fazer isso. Então, eu só vou tocar a música. Observa a letra, ela é bem bonita. Como alguém que
encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. É isso, pessoal. Bonita a música, né? E tem tudo a ver com o que a gente está buscando nas nossas vidas, né? Então, amanhã
live, 2 horas com o Sérgio, 7h30 com a Shirley, hein? Temos encontro marcado, né? Muito obrigada por terem me acompanhado. Obrigada de verdade por todo o carinho e todo o amor. Beijo grande no coração de todos.